Salve, salve! Eu não sei Professor o que na estava dando área! certo. Eu tô esperando o Marco chegar também. Tranquilo, mestrão, tranquilo. Mestrão, não sei o que aconteceu. É a primeira vez na Eu não história. tenho a mínima ideia. Aí o Aí, Marco ó. aí. Aí, ó. Yeah! 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 O problema era a gente, Carlos. O problema era nosso. Ó, vou até O dar pausa problema de era nós som dois. hoje, que tá tudo diferente, Pro- tá O tudo problema errado. era vocês mesmo. Era nós dois. Olha, minha mãe costumava dizer que eu era um problema quando era criança, mas não a esse nível de parar a internet. Double trouble. Nós somos dois Eu, problemas. Cara. eu aceitei, eu acho que eu aceitei umas 10 vezes. Isso. Mestrão, é a primeira vez que isso acontece conosco. Já conversamos com pessoas nos mais diversas partes do continente e por algum motivo a gente não sabe o que aconteceu. A gente não E, sabe. gente, eu faço live toda quarta-feira, às 8h45 aqui nos Estados Unidos, às 9h45 no Brasil. Eu nunca tive esse problema. Não sei nem ter uma explicação. É só você mandar um request e a pessoa aceitar e pronto. Não sei, na verdade, o que foi que aconteceu. Mas Mestre, vamos lá. não sei qual é o O negócio problema. é que a gente deu um jeito. É isso É, aí. Primeiramente, agradecemos muito pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É uma grande honra. Nós do Mais Routes estamos muito orgulhosos. Hoje, infelizmente, não tivemos a participação do professor Fábio, que está em aula. Somos 3 professores, 3 faixas pretas, 3 pesquisadores e 3 pessoas voltadas à área da ciência da performance. Então é um grande prazer estar aqui com o senhor. Todos os sábados estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Instagram, entrevistando pessoas como o senhor, que não apenas constroem atletas, pessoas que mudam vidas. E para falar sobre mudança de vidas, eu passo a bola para o meu amigo Marcos. Vai, Marcão! senhoras e senhores, boa tarde a todos, mais um round. Hoje somos convidados do Conan Silveira. Estamos na live do Conan. Então, a todos Ao vocês que estão nos contrário, né? assistindo, Vai custar hoje caro, nós hein? temos, hoje nós temos faixa coral, faixa bravíssimo, mas lutador de altíssimo nível, líder, head coach, lutador de jiu-jitsu, extremamente o head coach da maior academia de MMA do mundo, American Top Team. Então hoje temos a honra de estarmos na live do Conan. Então, Conan, nós gostaríamos, antes de tudo, agradecer por isso, principalmente de você nos convidar para essa live, de saber, antes de você virar o Conan Silveira, quem é o Marco Silveira? Fala para nós, quem que é o Marco Silveira? Só para a gente Olha, mais ou menos olha só. saber. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cortar o senhor, tá? Não precisa me chamar de senhor. Não, não quero isso, não. Boa. Na verdade, eu acredito que o meu nome de batismo, que é Marcos, é meu primeiro nome, sempre foi. Eu tenho o nome do meu pai, eu tenho todo o nome do meu pai, mais o Júnior, mas o Conan, na verdade, foi feito e criado para mim. Né? A primeira vez que o Carson me viu, eu tinha acho que 14 para 15 anos, alguma coisa assim. Ele olhou para mim que ele tinha essa mania de dar apelido para todo mundo, né? E me botou o apelido de Conan, que hoje faz parte do meu nome. Mas o Marcos sempre foi, voltando à sua pergunta, eu sempre tive esse sonho de vir para cá. Eu tive uma vida completamente difícil, porque o difícil é o normal, né? A vida fácil não é normal, porque não te traz aprendizado, por incrível que pareça, não, as palavras são meio entram em choque, são meio conflituosas, mas a vida, a realidade é dessa maneira, não tem facilidade, né? Tudo que é fácil não te traz nada, absolutamente nada. A gente teima e a gente passa muito tempo insistindo nessa tecla da realidade da vida. E o Marcos eu cresci no Rio de Janeiro, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive essa vontade irredutível, intransferível,
todos os evil de vir para os Estados Unidos, né? Sempre foi meu sonho. Eu me lembro desde criança falando que eu ia, mas, né, como se eu tivesse voltando para casa, seria isso. É, meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tive uma infância normal, no sentido de que eu encontrei uma normalidade na dificuldade, né? Eu procurei por aprender durante as dificuldades, e até hoje eu faço dessa maneira, e praticamente é isso, né? Não tenho um dom de nada, não tenho um especial de nada, a não ser que eu lido com a vida, né? O meu relacionamento com a vida é muito bom, né? Eu não tenho o que reclamar, pelo contrário, eu tenho pura gratidão por tudo, ainda mais pelo saculejo, pelas coisas brabas que eu já passei, pelos momentos que a gente chama de ruim, mas o ruim são os maiores ensinadores. Então, é isso. Acho que eu resumi bastante para todo mundo entender. Maravilha. Vou pegar um gancho, mestrão, e Pode trazer falar. uma palavra de filosofia. A pérola, que é uma das joias mais importantes do mundo, só existe no meio da pressão. Exatamente. A espada, para ser formada, ela precisa ser forjada. E a forja é feita na martelada e no calor. O Então, próprio diamante também. o próprio diamante, ele precisa ser estresse e pressão. Então, se alguma coisa na vida de valor venha por meio da ausência de pressão ou do calor, cuidado. O que que acontece? Eu digo para vocês, eu só posso responder pela minha própria experiência, pelo que eu passei, pela maneira que eu vejo. A nossa tendência, essa tendência que a gente, na verdade, escolhe, porque é uma escolha, tem gente que não escolhe a mesma coisa, então não é que seja melhor do que o outro, é uma questão de escolha. É que o nosso momento agora, exatamente agora, nossa presença física, né, conforme for a sua crença, encarnado, ou como você quiser chamar, em como você quiser acreditar, é para ser um momento de lapidação, é para ser um momento de pressão. A gente tenta muito sair dele, né, de uma coisa natural, que é o que é o natural? É você, na verdade, ter essa subida, descida, essa caída, essa levantada. Isso, na verdade, não é, para mim, aos meus olhos, uma coisa excepcional. Eu vejo normalidade disso. Tanto as coisas ruins como as coisas boas, elas passam. Porque se elas não passarem, a gente não dá espaço para criar outros capítulos. A gente precisa escrever outras páginas. Então eu vejo exatamente dessa maneira, né? O cair é normal, o levantar é normal. Só sai do normal quando você acredita que isso não é normal. Então você sofre com a decepção, você sofre com as desilusões, e a gente está nesse momento justamente para lidar com isso, né? Exato. Isso existe não por uma opção nossa, mas sim por uma opção da criação, do Criador, para que a gente aprenda. Ninguém aprende nada sentado no sofá vendo televisão, o jogo do domingo, né? A não Perfeito. ser que você vá aprender só sobre o jogo. Mas fora isso, nada. A única maneira que você aprende, a única maneira que você faz acontecer é quando você levanta, é quando você agita, é quando você vai atrás, quando você vai na frente, quando você corre. De outra maneira não vai existir. Exato. Muito boa. Muito boa. Marco, Ok, então agora já estamos com Conan Silveira. Conan, antes de você, vamos supor, se você não fosse lutador de jiu-jitsu, o que você seria? Você fez alguma atividade, assim, universidade? Qual seria a sua profissão se não fosse esse grande red coat e faixa coral de jiu-jitsu? Você tem uma ideia Eu que digo para seria? você, Marco, que eu tenho uma inclinação muito forte para psicologia, né? Eu comecei a fazer psicologia. Eu me considero, de uma maneira bem humilde, um psicólogo formado pela vida, pela universidade da vida, porque o fato de eu me tornar lutador e treinador, consequentemente, me trouxe muito
eu escolhi muito entrar na parte psicológica, na parte mental, porque as pessoas não é 10% disso, 90% daquilo, isso é balela. É 1000% cabeça. Não existe outra coisa, não é um dom, não é uma habilidade, é completamente aquilo que você pensa, é aquilo que você faz e é aquilo que você é. Né? Eu me considero, como eu disse, um psicólogo, mas eu não acredito que eu fui feito para outra profissão. Eu acredito que ensinar na verdade, eu vejo o ensino como dividir, porque você, quando ensina, você aprende mais ainda, né? O ensino, na verdade, te traz a condição de você aprender mais, não é de você saber mais. Eu aprendo mais com as pessoas do que, na verdade, ensino para elas. Eu tenho, sim, uma maneira diferente, devido às escolhas, né, da maneira que eu lido o meu relacionamento com a vida. Então, isso me traz né, eu diria, respondendo a tua pergunta, eu acredito que uma psicologia, um professor, alguma coisa nesse sentido, mas, na verdade, eu sou isso tudo, né? Porque eu não sou um treinador de MMA e simplesmente falo, chuta, estratégia. Não, eu pego a coisa bem mental. O que você vai sentir, o que vai acontecer. É exatamente são esses os fantasmas que você abraça ou você repudia. Então eu vejo muito, eu procuro trazer o lutador que eu treino, que eu tenho contato, e mesmo com as pessoas que não são lutadoras, trazer justamente essa visão. Porque muitas das vezes o problema não está na sua frente, ele está dentro de você. É da maneira que você vê, não é da maneira que o problema se apresenta. O nosso problema, na verdade, é ver e compreender. A gente olha, às vezes, para uma determinada coisa e a gente faz essa coisa ser muito maior do que, na verdade, é. Se a gente já não sofre por antecipação, porque na maioria das vezes a gente sofre pelaquilo que ainda não aconteceu. Mestre, o senhor tocou num ponto que, ao meu ver, cientificamente falando, todo o meu doutoramento foi feito na psicologia. Embora eu sou um treinador, preparador físico, o meu doutorado foi na psicologia. Então, de forma científica, eu queria parabenizá-lo pessoalmente, porque eu sempre soube que havia algum detalhamento diferenciado. Porque grande parte dos treinadores que eu trabalhei na minha carreira, a sua grande maioria desconsidera, acho que essa é a palavra, desconsidera, porque foram treinados numa velha escola em que se acreditava, eu mesmo sou faixa preta de uma modalidade de luta, e que vários dos meus colegas, que são professores, desconsideram. E em certa ocasião, eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo, um dado professor, líder de uma grande equipe, aqui na cidade de Curitiba, eu contactei, tentei explicar para ele toda a parte estatística, psicológica, nutricional, fisiológica. E eu tentei mostrar para ele que se nós observássemos as questões mentais, grande parte dos problemas poderiam ser resumidos aos punhos. Que quando você tira tudo aquilo que performance, nutrição, corte de peso, o que sobra é o mental. Ainda que sabemos que o mental está aqui em cima. E eu ouvi a seguinte frase: toda estratégia acaba quando o primeiro soco entra na ponta do queixo. Como que o professor vê essa expressão vindo de alguém que já deu uma aula sobre a importância da mentalidade? Eu vou te dizer o seguinte, na minha opinião, primeiro, nem sempre uma opinião que vai contra a nossa é por uma questão intelectual. É uma questão de se conhecer a si próprio. Tem muita gente que não sabe por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. A segunda, que na verdade não é segunda, é primeira também, é a falta de escolher o interesse de conhecer o material com o qual você está lidando. O que eu quero dizer com isso? Tem muito treinador que está interessado em fazer que você crie um nível de habilidade física, tá? Que você crie um nível de habilidade técnica. Porém, nada disso vai funcionar
Não adianta, não existe outra maneira de você tem que mostrar uma coisa científica que vá contra isso. Se a sua cabeça, sua mente não estiver alinhada, não me interessa o que você faz, qual é a área que você atua, você não vai conseguir. Ponto final. Eu acredito que existem vários treinadores, existem treinadores muito bons, eu conheço, mas acredito também que essa parte da atenção do treinador, de prestar atenção profundamente na caixa, no lugar principal que faz um funcionamento daquele lutador, daquela lutadora, ainda é muito raro. Não são todos que, né? Às vezes você conversa, não tem nada a ver com cabeça, não, é que ele não sabe dar um chute, ele não sabe dar um golpe. Não, às vezes você está vendo só a primeira camada do lutador. Né? Atrás do lutador existe um ser humano que eu gosto muito de conhecer esse ser humano, porque o ser humano é que justamente está atrás do lutador. O lutador é uma cobertura, é só uma pele. Quem está ali atrás, quem está ali funcionando, é a pessoa, o ser humano. E às vezes você cobra do lutador aquilo que o ser humano não consegue fazer. Então você ajuda a criar um conflito de uma coisa com duas coisas com uma pessoa só. Eu acredito que não funciona dessa maneira. Não é uma questão de que um soco, né? O Cássio falava para mim o seguinte, ele falava isso, mas no sentido da faixa preta. Ele falou, meu amigo, você pode ser faixa preta do que você quiser, mas se você ganhar o primeiro soco, você deixa a faixa preta de lado e o que vai valer vai ser o que você se preparou para aquela luta. Eu concordo com isso, mas na parte mental, mentalidade, psicologia, não, logicamente que não. É justamente o contrário. Né? Uma das coisas que mais me perguntam, eu acredito que esse seja um gancho bom para falar sobre isso, não só lutadores, mas pessoas que têm outro tipo de trabalho, mas, pô, isso vai acontecer, como é que eu vou reagir? Como é que você me diz a fórmula do não nervoso, de eu não ficar, de ir ao banheiro várias vezes, de eu não ter diarreia, de eu não ter o seco, de o meu coração não disparar? Eu falo, olha só, gente, não existe no nosso meio, nesse planeta ocupado por 8 bilhões de pessoas, um ser humano que seja diferente. Diferente em quê? Que não tenha um corpo, que não tenha o fluxo de sangue, que não tenha um coração, que não tenha o pulmão, etc, etc, etc. Pô, mas então, professor, qual é a diferença? A diferença é quem gosta de sofrer. Porque o momento, quem vai ditar o momento não é você. Os sentimentos que vêm externamente, você não tem controle absoluto. Aquela caminhada do vestiário até o cage, você não tem controle. Ali vai passar um furacão misturado com um temporal, misturado com um terremoto. Todas as coisas que você possa imaginar vai acontecer ali. Qual é a diferença? Quantas lutas eu preciso para não sentir isso? Você pode lutar 1 milhão de vezes, você pode lutar 200 milhões de vezes. Todas as vezes você vai sentir a mesma coisa. O que faz a diferença dos lutadores, que são somente 2 grupos, aqueles que rejeitam, que repudiam, que vão repudiar esse sentimento, e aqueles que abraçam, que eles gostam de sentir esse tremor. Você imagina, logicamente, sendo coerente, num bom senso, eles gostam de sentir aquele nervoso, aquela luz ofuscante. Eles adoram estar naquele momento que você está indo para o pau de arara, que nego vai sentar o pau em você e o cara está com um sorriso de um ouvido ao outro. Essa é a diferença. O cara que vai para uma entrevista de trabalho, ele vai sentir o mesmo nervoso de todas as entrevistas que ele fez. Qual é a diferença do cara que chega lá e fala e que entrega? Porque ele sabe que vai acontecer. Para ele chegar no final, ele tem que passar por isso. A diferença é que as pessoas quando chegam e passam por isso, elas não querem passar por isso, elas querem pular isso. O que vai acontecer? A realidade não te permite fazer isso. Você não tem como pular o processo. Você não tem como estar no vestiário, estalar o dedo
e você está no meio do cage com o juiz levantando a tua mão e falando para você que você ganhou a luta. E a outra, cadê a parte do meio? Não existe isso. A nossa briga constante com a realidade, com a vida, é justamente aí. A vida fala, meu amigo, para você chegar onde você quer, vai ter pau de arara, você vai pro tronco, você vai cair, vai ter chuva, vai ter tudo. O cara vai falar, meu irmão, faz isso 2 vezes, que uma vez só não é o suficiente. Eu quero, eu vou. E tem um outro que fala, não, não queria não, eu só saio de casa quando tá sol. Se chover, eu fico em casa. Então você vai ter aquilo que você tá. O senhor tocou num ponto, que é um ponto muito interessante, que alguns efeitos colaterais. Vontade no banheiro, não quer comer, começa a roer unha. Isso, na ciência, nós chamamos de ansiedade. E no caso do lutador, a ansiedade pré-competitiva é uma das áreas mais estudadas atualmente. Inclusive eu, no meu doutorado, estudei isso relacionado a métodos utilizados para diminuir, e nós temos vários. Um deles, inclusive, foi o que eu usei na minha tese, foi o uso do Mindfulness, que é uma técnica meditativa que sim diminui claramente e é um baita de um exercício, uma tarefa que os lutadores fazem de forma 2 a 3 vezes por dia, durante todo o dia, e a gente consegue ter níveis de ansiedade assim reduzidos de uma maneira absurda. Hoje, o que o professor faz hoje para ter esse efeito benéfico? Quais são as sugestões que vocês têm dado hoje para os seus atletas? Primeiro, não, eu não quero, na verdade, criar um conflito de entendimento, nada, não é isso, não. O que eu acredito que a meditação faz, e eu posso falar isso pela minha experiência que eu tenho com a luta, ela cria uma harmonia com um momento completamente turbulento. Porque o momento turbulento, você pode me falar qualquer fórmula e eu vou falar para você. O momento turbulento vai existir. O que vai fazer diferente é justamente o seu relacionamento, que eu chamo de relacionamento, porque é uma palavra que você se relacionar com alguma coisa, você cria um sentimento de vontade de ficar com essa coisa, mesmo que essa coisa não seja exatamente da maneira que você gostaria que ela fosse. Porém, o sentimento que você tem por ela faz com que seja maior. Ou seja, o casamento é um grande exemplo, né? A sua mulher, a sua esposa, ela não vai ser santa todo dia, pelo contrário, né? O que faz você ficar com uma pessoa que tem um background diferente do seu, vem de uma família diferente que a sua, com hábitos diferentes que o seu? É um sentimento de amor. E é exatamente aí, quando você cria esse sentimento de amor em relação a essa turbulência, é justamente quando você vê que você não controla, mas você gosta da turbulência. Eu vou dizer para você um exemplo que eu uso muito, que todo mundo conhece. O Emeliano Fedor. O Fedor, Uhum. lutador. A razão na qual eu uso ele como exemplo, porque ele era um cara que você olhava para ele no canto, no córneo da luta, você fala, meu irmão, ele está num momento angelical. Você olha para ele, você não vê expressão de nada, Nada. absolutamente nada. Aí as pessoas falavam assim, não, porque o cara é russo, ele foi criado no interior da Rússia, ele é cristão. E não é nada disso, não é mentira, não é nada disso, porque se então todo russo seria exatamente da mesma maneira, nenhum russo ia ser, todos iam ser imperadores, todos iam ser. Não é mentira. O que é verdade é que o grau de relacionamento dele, o grau de harmonia dele com aquele momento turbulento, aquela agitação era tão grande que o outro do lado, o oponente, estava num heavy metal e ele estava na música clássica. Ele estava justamente num êxtase, ele estava num momento de paixão e calma e tranquilidade, que tudo aquilo ali que estava acontecendo ia só trazer prazer para ele. Então, o que acontece, na verdade, em relação à nossa vida, principalmente
né? A externa, todo mundo tenta trazer um controle, né? Eu vou ditar dessa maneira. É como se eu fosse perguntar para vocês: a gente pode fazer um schedule hoje à noite para o amanhã. Quer dizer que vai acontecer exatamente da maneira que você programou? Não. Não, Não vai. Logicamente, né? Vamos ser coerentes. Vai ter coisas que vai acontecer. Mas ninguém tá. Pô, eu bati com um carro, eu fui chamado no colégio porque meu filho teve um acidente. Isso não estava no schedule. Pode sim. acontecer? Lógico que pode acontecer. E se você pensa que pode acontecer, isso na verdade não é você ser pessimista, é você ter entendimento consciente que a vida pode te trazer isso. Como é que você vai reagir? É que é o mais importante. Então a gente sempre Então, está nessa forçação de barra da gente trocar, de reverter esse mecanismo. Eu controlo, vai ser da maneira que eu quero. Se não acontecer, e não é dessa maneira. isso é muito interessante, porque, aliás, agradeço porque isso vai me trouxe agora muitas reflexões para segunda-feira no laboratório trazer um novo entendimento de linha de pesquisa, principalmente voltado na área de luta. Por quê? Todo o tempo que nós trabalhamos, não que a gente tenta controlar, ainda que seja um controle do nível de ansiedade, mas o que hoje o mestre está colocando é uma nova proposta, é se acostumar com a temperatura e saber lidar dentro do camburão da temperatura, manter a paz. Carlos, Já vou tomar sua deixa eu te interromper um minuto. Não é por favor. você se acostumar. O acostumar é quase que você dizer para mim: se eu não tenho uma outra opção, vai ser essa. É um pouco a mais. É você gostar da temperatura. É Uau, uma grande diferença. Quando você se uau, acostuma, não estou dizendo que é uma generalizando, mas numa grande maioria, quando você se acostuma é porque você não tem outra opção. Você tem. Você pode não se acostumar. justo. Eu digo para você que o verdadeiro nível é o de paixão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. No MMA, a pessoa se machuca, ela se corta, ela quebra um braço, ela quebra uma perna. Sim, mas não morre, né? O MMA não vai fazer você vai ter uma moeda de troca. Se você fizer MMA, você tem o risco de você morrer. Não. Agora eu pergunto para vocês, e o pessoal do paraquedismo, do salto livre? Se você parar bem para pensar, a troca de moeda, a troca para você ter aqueles 2, 3 minutos de pura satisfação, pura paixão, é equivalente à morte. Morte. Porque se não abrir, meu amigo, não quebra dedo, não quebra cabeça, não quebra perna, você morre. Não tem salvação. Não tem, ai, 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 eu vou fazer uma oração e eu vou ser salvo. Não tem. Por que que o sujeito faz isso 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes? O que que leva ele ao nível de sentimento de paixão tão grande que é maior do que a equivalência da moeda que ele tem que trocar? Ou seja, eu sei que eu posso morrer, mas assim mesmo eu vou. Não é adrenalina. A gente vai falar, não, isso é, meu amigo, adrenalina você pode fazer qualquer. Sobe numa montanha, é adrenalina. Não é adrenalina. É justamente aqueles 2 minutos trazem nele um momento tão sublime, tão puro, tão angelical, vamos chamar disso, que ele não se preocupa com o preço que ele tem que pagar. Então, se você parar bem para pensar, o que falta na gente é justamente entender isso. Ah, eu quero ser isso, tá bom? Como eu tenho vários que chegam na TT e falam, eu geralmente faço uma entrevista, eu quero ser campeão. Eu falo, pô, mas isso pô, que bom. É, por que você quer ser campeão? Ah, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ter mais fama. Eu falo, isso é uma consequência. Qual é o Isso. motivo? Qual é a razão que você se encontra hoje na luta? Muitos deles não têm a mínima noção, não sabe. Eu cheguei aqui, eu não sei como eu cheguei aqui. Ou seja, você está numa jornada, você está num caminho
que você nem sabe por que você está ali. Ou seja, se você não sabe por que você está ali, você sabe muito menos de quem é você. Efeito manada. Ele tá vindo na manada, tá vindo Tá entendendo? na Aonde o onda. sino toca, você segue. Então, Perfeito. eu acredito que quando você começa a entender o que é a verdadeira vontade, o que existe na gente, o que traz a gente nesse entendimento de ter a certeza de quem a gente é. Porque, você veja só, se eu chegar para vocês e falar, pô, o Carlos, o Marco, a gente é campeão nato. Fica uma coisa assim muito, né? Ah, que nada. Pô, você é o tal, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, mas, pô, como é que a gente é campeão? Todo mundo é campeão. Então tá bem, deixa eu contar para vocês uma história rápida. Vou resumir ela bastante. Isso, não, graças a Deus, não foi criado por mim, é um fato cientificamente provado, né? Não tem como você, não interessa qual seja o seu grau intelectual, você não tem como provar o contrário. O seu momento de nascimento não é o seu verdadeiramente momento de ganhar, de ser campeão. Não é. O nascimento é uma consequência. O seu Certo. verdadeiro momento de ser provado que você foi criado, que está no seu DNA, que você é um campeão nato, foi aquele momento que você fez a sua primeira competição com uma cabecinha pequenininha, com um rabinho menor ainda, num momento sem nenhuma inteligência, sem nenhum intelectual, sem nenhuma consciência, você competiu com o mínimo de 300 milhões a 1,2 bilhão de pessoas. Como é que pode isso? Porque, veja só, se eu traduzir esse momento, né, a corrida do espermatozoide, que a gente é mais conhecida, meu amigo, foram 300, isso é cientificamente provado. A Sim. Faculdade das Ciências de Nova York provou que um homem saudável pode ejacular de 300 milhões a 1,2 bilhão. Mas vamos ficar só nos 300 milhões. Na É sua muita primeira coisa. competição, eu não sei se você nadou, se você voou, se você correu, você escolhe o teu estilo. Mas naquele momento, naquele dia, naquele segundo, você foi o primeiro a chegar. Então, meu amigo, se você lembrar disso todos os dias da sua vida, 2 vezes ao dia, você vai entender por que você é um campeão nato. Porque poderia ter sido outro daqueles 300 milhões de pessoas, que eventualmente seriam pessoas, foi você, foi o Marco, foi o Carlos, que chegaram, só tinha um lugar no pódio, o primeiro lugar, uma medalha só, e foram vocês que ganharam. Perfeito. Então, se você parar bem para pensar e usar uma coisa que é cientificamente provada, porque não tem como você falar para mim, eu não fui dessa maneira, não, eu fui diferente. Não tem como, não tem como. Você não pode negar o que foi feito pelo Criador. Então, você é um campeão. Me parece que hoje em dia as pessoas elas querem desfazer esse mecanismo. Elas querem desmontar isso. Elas investem mais tempo em desmontar, em querer fazer, trocar, do que, na verdade, se aceitar de quem elas são mesmos. Sim. E pior ainda, quando elas não se conhecem. Ou seja, aí você está completamente no escuro. E como fazer, mestrão, quando a pessoa está na fase? Porque eu vejo, às vezes, em vários paralelos, em vários esportes que eu atuo, tudo que o mestre está colocando é exatamente igual. Pode mudar o contexto. A ideia é a mesma. Futebol, luta, automobilismo. O querer tem que ser mais importante do que o processo. Minha pergunta: quando o cara ainda não se desenvolveu, mas ele já tem um norte, ele já sabe para onde ele quer ir, ele já tem um propósito, ele não sabe por que ele tem que ir, mas ele sabe que aquele é o caminho. Qual que seria a tomada, a virada de chave que você diria para um cara desse? Se você nota, ó, tem talento, tem todos os pré-requisitos para chegar aqui,
mas está faltando isso. O que seria o primeiro passo de quem quer fazer a mudança de chave? Eu diria para você, Carlos, que isso existe. Na verdade, a existência dessa situação, ela vem com a falta do autoconhecimento. A primeira coisa que você seria quase que, acho que mais do que uma obrigação, é você ter essa intimidade com você. É uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo. Todo mundo tem um melhor amigo, né? Você tem um melhor amigo, o Marcos tem um melhor amigo, que você tem intimidade, você conversa com ele sabe da sua vida, ele sabe daquilo que você faz, ele conhece você como ninguém. Mas será que você se conhece como ele te conhece? Será que você tem essa intimidade com você da mesma maneira que você tem com uma outra pessoa? E não é esse papo de, já que eu vivo comigo, né, não tem outra maneira. Tem gente que vive 40, 50, 60, 80 anos e não sabe quem elas são. Não é por obrigação, é por satisfação. É por saber de que você olha no espelho e fala, meu camarada, eu sei quem você é. A gente, de vez em quando, escorrega, de vez em quando mas a gente está junto. Porque nós necessitamos um dos outros, mas nós nos necessitamos mais ainda. Porque não tem os outros se você não tiver você. Não existe nós se não tiver os eus. A formação do nós é todos os eus que existem. Então, o princípio da história, a virada de chave, é quando você não sabe. Eu não sei o que eu quero, eu não sei. Às vezes perguntam para mim, mas pô, qual é a fórmula? A fórmula dessa insistência. Eu falo para mim, é muito mais simples do que você pensa. Você pega um espelho, olha para você e pergunta o quanto você quer. Uau! Não existe. Logicamente, eu não quero fazer a minha fala, o livro não é bom. Lógico, tudo que te educa, tudo que te informa, tudo que te impulsiona para um melhor você é ótimo. Mas a pergunta-chave não precisa de auxílio. O quanto você quer. Porque é aí que mora justamente a sua consistência, o seu amor pelaquilo o que você quer. Porque quando você responde eu quero, não existe tempo, não tem temperatura, não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem dia, não tem roupa, não tem nada. Você pode sair do curso, mas você volta. Você cai, mas você levanta. Você pula, mas você volta. Sim. A pergunta a ser feita é o quanto você quer? Às vezes eu falo para o lutador, eu estou cansado, não aguento. Você quer o quê? O quanto você quer? Porque se você realmente quer, você vai fazer. Você vai sentir cansaço? Vai doer? Vai ser ruim? Vai ser incômodo? Vai. Mas nada disso vai ser mais importante do quanto você quer. Perfeito. Conan, aproveitando essa parte toda psicológica, de liderança e tudo mais, você escreveu um livro Mestre de Você, por sinal muito bom, que é sobre liderança e mentalidade vencedora. O que te inspirou a escrever esse livro e quais são as principais lições que você gostaria que os leitores estivessem do livro? Uma forma de mudança de vida, alguma coisa pessoal? O que você gostaria que tivesse nisso? A primeiro de tudo, esse livro ele tem uma história muito interessante, eu vou compartilhar com vocês antes de eu entrar no conteúdo do livro. Eu tive durante muitos anos, até mesmo quando eu estava lutando ainda, eu conversava com as pessoas falavam assim, porra, quando você tem que escrever isso, cara. Você tem que dividir isso com as outras pessoas. E eu sempre levei isso, eu tenho muito, o meu pé é muito no chão. E eu nunca quis fazer estardalhaço, nada disso, mas quanto mais eu escutava isso, mais me encorajava não de escrever um livro, ser autor de um livro, mas sim de dividir com as pessoas, de ver a necessidade que elas têm de
me ver como um ser humano como elas e, de repente, eu trazer nelas um alerta, uma, uma se eu posso, você pode, por que, que você não faz também? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que, que aconteceu? Eu entrei no processo de encontrar. Na verdade, eu não escrevi o livro a punho, né? Eu contratei um ghostwriter para fazer isso. E eu passei por vários, eu tive uns três, quatro, mas chegava num determinado ponto que o que ele escrevia não era o que eu falava. Eu queria completamente, originalmente, as minhas palavras, o meu sentimento no livro, exatamente da maneira que eu queria. E o Minotouro escreveu dois livros e mandou para mim, logo perto da pandemia, e mandou para mim um livro. Eu falei, porra, Mino, eu sei que você não escreve nada, como é que você escreveu um livro? Ele falou, eu tenho um ghostwriter. Enfim, me apresentou, o nome dele é Carlos. Aí eu mandei uma mensagem pro Carlos e falei, Carlos, eu sou amigo do Minotauro. Ele me mandou uma mensagem falando de você, Conan, não sei o quê. Eu falei, eu queria escrever um livro. O que, que aconteceu? Eu marquei uma entrevista com ele pelo Zoom e começamos a conversar. Aí ele começou a fazer uma série de perguntas, né? Cadê? Você tem uma referência? Você fez alguma anotação? Você gravou? Fez 10, 20 perguntas. Aí eu cheguei no final e falei para ele, Carlos, eu não tenho nada daquilo que você me pediu. Absolutamente nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como é que você vai escrever um livro? Você não tem uma anotação, você não tem uma gravação, você não tem um pedaço de pão, papel de pão. Eu falei, nada, está tudo guardado na minha cabeça. Aí ele falou, isso é impossível, não tem como você fazer isso. Aí eu falei, então preste atenção, vamos fazer da seguinte maneira. Eu peguei o e-mail dele, eu falei, eu vou te mandar o título do livro, com os capítulos do livro e um resumo de cada capítulo, para você poder ter um segmento. Aí ele olhou para minha cara assim, tipo assim, pô, o Minotouro me apresentou um maluco, né? Ele deve ser doido. Fiz exatamente como eu falei. Mandei para ele e falou, cara, mas como é que você tem isso tudo organizado? Eu falei, porque eu tenho o livro na minha cabeça. Resumindo, eu fiz o livro em 6 meses. Uau! Eu não quis usar, eu usei referências como exemplos, como o Michael Phelps, como o Bolt, como a Jessica, que é uma cadeirante atleta. Então eu usei referências de pessoas como exemplos, mas nada de o fulano que escreveu no livro dele, Marco Aurélio. Mesmo eu me considero estoico mesmo, de verdade, puramente, eu não usei absolutamente nada. E o Mestre de Você, respondendo agora a pergunta do Marco, ele não é um livro para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque ele é um livro ele é um livro franco, ele é um livro sincero, ele é um livro que traz você no tete a tete. Ele quebra esse mito de que só as pessoas com um determinado nível intelectual, ou então com uma aparência, ou então com isso ou com aquilo, é que podem fazer alguma coisa na vida. É outra balela, é mentira. Não existe isso. Então eu trago a luta como um veículo, né, da minha experiência na luta e muitas coisas pessoais minhas experiências pessoais de eu fui para colégio interno em outro estado, numa idade muito nova, etc, etc, etc. Então eu trago esse é um livro para você ler várias vezes, porque ele é um livro agressivo. Mas a minha intenção não era de ferir o leitor. A minha intenção é justamente de trazer para o leitor a ideia dos 300 milhões. Você é o cara que ganhou dos 300 milhões. Você é esse cara. Você é esse cara que correu, nadou, voou e que você chegou lá. Só imagina hoje. Então eu trago essa visão minha, particular minha, de como eu vejo esse mecanismo, como é que eu vejo como funciona a vida aos meus olhos. Para falar para vocês, eu estou no terceiro.
né? Eu não publiquei o segundo está guardado. Eu estou no quarto capítulo do terceiro e eu fui assim. E a outra parte interessante, que faz parte disso também, é que quando eu acabei o Mestre de Você, eu virei para o Carlos e falei: Carlos, já podemos começar a fazer o segundo livro. Ele falou assim: não, não tem condição. Falei: cara, eu já estou com o segundo livro guardado na cabeça. Bom, você vê só, nós criamos uma amizade tão grande, eu e o Carlos, o Ghostwriter, que mesmo ele não acreditava que eu poderia sair um segundo livro da minha cabeça, e ele fez uma entrevista comigo, porque ele não queria que a gente caísse na repetição. A gente vai repetir o Mestre de Você. Então ele me entrevistou 2 vezes, né? Como é que é isso? Eu falei: Carlos, vou mandar para você os capítulos, cada capítulo resumido, o nome, etc, etc, etc. Fizemos o segundo livro. Sua história Inclusive, parece, pode falar, Carlos. a sua história parece aquele filme, o livro de Eli. No final do filme, o cara começa a recitar a Bíblia inteira. Eita, Uhum. e o cara só no manuscrito. O senhor está na O livro cabeça. de Eli, Exatamente, versículo, exatamente, versão exatamente. Conan Silveira. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Mestrão, Diga. sem perder o seu foco, porque nós já vamos voltar sobre isso de novo. Mas é que você está me colocando tanto elemento interessante que eu não quero perder o fio da meada e eu quero passar a sua guarda com algumas perguntas capciosas. Você pode tentar passar. A Não sei tentativa se sempre você vai. existe. O não eu já. Minha mãe me Falei brincando, ensinava. falei O brincando, falei não. brincando, Mas, falei não, é brincando. isso. O não eu já tenho. Corre atrás do sim. Mestrão colocou, e eu concordo plenamente. Como treinador, eu tenho exatamente essa visão. O que determina o que você vai, se você vai chegar é o quanto você quer. E quando um treinador quer mais do que o atleta, tá tudo errado. Só que aqui entra a vírgula. Nós da ciência, e eu sou um cientista de dados, nós trabalhamos com várias variáveis: carga de treino, volume de treino, intensidade, porque isso determina as respostas. Se o cara não vai ter uma lesão, se o cara não vai ter um rompimento, se ele não vai entrar num burnout por sobrecarga, por querer algo que ele ainda não está preparado para lidar. Então a chaleira superaqueceu. E recentemente aqui no Brasil tivemos um lutador chamado Bruno Blindado, que me parece que foi esse o ponto. Quis, entrou numa chaleira, pum, explodiu, não conseguiu voltar. A minha pergunta é: como lidar, para quem é da área da educação física, do treinamento, que quer trabalhar com atletas, como lidar e ficar no meio termo, nem mais nem menos, ao ponto de sabemos que temos que levar o atleta como um foguete. É para o alto, e não, aqui não é foguete do Elon Musk, porque não dá ré não. É só vai. Pode ir meio quebrando, meio subindo, mas é subida. Mas sem quebrar. Porque, por exemplo, no futebol, o que mais se fala, calendário de lutas, calendário de jogos, calendário, número de treino, volume, intensidade, então tem toda uma ciência por trás. Hoje na luta, nós já também começamos a ter muita ciência. Como equilibrar ou qual seria a ferramenta? Não vou pedir o segredo, porque isso aqui eu sei que isso aqui é a tua cereja do bolo, mas que é como o professor faz com os seus atletas. Mas como equilibrar? Fazer o foguete subir sem treinar, mas fazer o cara treinar sem passar do ponto. Na verdade, Carlos, não é segredo. Da maneira que eu lido com os meus atletas, primeiro de tudo, eu não vejo todo mundo como fosse Coca-Cola, exatamente da mesma garrafa, da mesma cor. Cada atleta tem uma forma, cada pessoa tem características diferentes. O que eu procuro fazer de começo, por quê? Porque quanto mais eu conheço o indivíduo, melhor eu consigo ver aquilo que eu preciso ajudar ele a ver, a escolher. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque você não tem como fazer ninguém fazer nada. Você dá
opções, você divide a sua opinião, você mostra caminhos, mas esse papo de que a gente tem que a gente pode levar o cavalo até o rio para beber água, se o cavalo tiver com sede, você não precisa levar ele em lugar nenhum. Ele sabe o caminho do rio. Você não precisa nem tocar nele. Se ele tiver com sede, ele sabe onde está a água. Então, eu penso dessa maneira. O que a gente precisa entender é cada um, cada um. Não é você eu sou treinador de lutadores, então você usa a fórmula Coca-Cola para todo mundo. Só vai dar errado. Na maioria das vezes não vai dar certo. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de se expressar. Então eu prefiro muito conhecer cada um, conversar com cada um, entender cada um, para mim saber quais são as teclas que eu preciso apertar. O que eu preciso modificar? Aonde que eu tenho que mexer? Porque se você falar todo mundo chuta com a direita, você vai ter gente que é de direita e gente que é canhoto. Justo. Então, o que eu falei para você parece uma resposta simples, porque na verdade ela é simples. O que o treinador que não quer fazer, ele não escolhe fazer, ele acha que é como se fosse um produto. Todo mundo tem uma marca, todo mundo tem a mesma marca, o mesmo tamanho, e não é verdade. Não é dessa maneira que funciona. Perfeito. Então, é mais o treinador ter a vontade, a escolha de conhecer seus atletas. Maravilha. Conan, só um minutinho. Vou fazer só uma perguntinha aqui, aproveitando a pressão. Aproveitando, mandar um grande abraço ao Cleiton, treinador ISO. Abração, Cleiton. Tá fazendo um treinamento do Isotom. Nós lançamos um livro aqui, que é uma técnica russa que nós vamos treinar e vai estar aí no ATT, ok? Ano que vem nós vamos mandar um livro para você, tá, Conan? Perfeito. Então, um abraço para o Stefan Dias, também está aqui. Tenta aí, doutor Stefan Dias, mestrão do Mustangão. Muito obrigado. Mestrão do Mustangão, doutor Stefan Dias. Obrigado ao Cleiton e ao Stefan. Então, eu gostaria de perguntar sobre o livro, como nasceu o conceito de consciência otimista e como que você usa em momentos de crise extrema, aproveitando essa parte de pressão e de tudo mais, quando você usa a consciência otimista em momentos de crise extrema. Você pode nos explicar, por favor? O que acontece, Marco? Eu acredito muito que parte desse relacionamento que você é responsável de mostrar para o lutador é fazer ele completamente, de uma maneira bem sincera, entender que aquilo que espera ele é justamente pura pressão. Não adianta você chegar e você, veja só, olha só que interessante. Eu vou responder a tua pergunta usando o meu exemplo. Me pergunto como é que eu treino meu filho. Meu filho é lutador, tem 32 anos, luta no PFL. O Joshua Silveira é meu filho. Meu filho, aliás, todos eles são meus filhos, mas o meu filho de sangue é o Josh. E eu treino ele. Eu treino ele desde o primeiro bateção de saco sempre treinei. Faço o córneo dele. O que acontece? Se você não tiver essa sinceridade, né, de falar para o lutador, olha só, meu amigo, quando a gente estiver no vestiário, você vai fazer xixi 50 vezes, se não mais. Você vai dar vontade, vai dar diarreia pelo menos umas 30 vezes. Você vai correr para o banheiro e vai sair 2 pingos. Na hora que o cara vai bater na sua porta para dizer que você é a próxima luta, o teu coração junto com o estômago e o pulmão vão sair pela boca. O seu cérebro vai trazer para você, não vai ser 2, 3, 4, 5 perguntas. Vão ser 500 mil perguntas. Eu dormi bem, eu comi bem, eu treinei bem. Se eu esquecer a posição A, a posição 387 milhões, 587, e assim vai. Tudo isso vai acontecer. Você fala, pô, então você aterroriza os teus atletas. Não!
Não, pelo contrário. Eu mostro para eles justamente a opção de você abraçar isso tudo. A diferença dos dois lutadores, o que está na harmonia e o que está lutando antes da luta, é justamente essa. Tem gente que abraça, e eu uso muito essa analogia, de que cada sentimento desse, de terror, é um fantasma. Você não tem como lutar contra o fantasma. Você não tem como bater no fantasma. Ou você abraça o fantasma, ou o fantasma vai aterrorizar você. Quem vai escolher isso é você. Então, essa consciência clara, desde o treino, desde o momento da semana da luta, do dia da luta, eu trago para eles. Vai ser difícil. Vai ser tronco. Você vai pro tronco ganhar chibatada. Tem gente que vai rir, tem gente que vai chorar. O que você vai fazer? Para você chegar na vitória, para você chegar na mulher mais linda do mundo, que eu chamo da Vitória, é aquela mulher linda, maravilhosa, que você quer encontrar ela no meio do cage, para você abraçar ela, ficar com ela, você escolhe de que maneira que você quer. Tem gente que vai rir, tem gente que está feliz, que está contente, que está amarradão, que está em êxtase, está num um amor sublime. Eu acho que eu acredito que essa, 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 essa minha maneira de expressar para eles o que vem, o que vai acontecer, que traz essa consciência. Porque você, não, meu amigo, não adianta você bater no meu ombro e falar vai ficar tudo bem, você vai ficar bem. Vai ficar bem porra nenhuma. É mentira. O mundo vai cair na sua cabeça. Agora a diferença é a seguinte: goste que o mundo caia na sua cabeça. E vamos embora. Não adianta, meu amigo, que não vai ser de outra maneira, não tem um ao contrário. Mestrão, no seu livro, trata da derrota como ferramenta de aprendizado. Como que um lutador que está passando por uma fase de perrengue, derrota, poderia usar isso, ou o que ele teria que buscar dentro dele? Porque sabemos que a derrota faz parte. Não tem como pensar que só vai ser vitória, que isso aqui é conto de fada e filme do Rock Balboa. Que ele vai apanhar, 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 no final ele vai levantar o troféu e vai chamar a Adrian para ir para casa comer um Burger King. Na vida não é assim, o senhor acabou de falar. Sim, O que ele tem deixa eu que explicar. buscar? Eu entendi a sua pergunta, desculpa te interromper. Por Primeiro de favor. tudo, é a definição de derrota. Eu não acredito, e nunca acreditei, e nunca vou acreditar. Isso é até um fato que pode me fazer me tornar não amigo dessa pessoa quando alguém chega para mim e fala: você precisa aprender a perder. Eu preciso aprender. Aonde que está escrito isso? Qual é o livro que você leu que a gente precisa aprender a perder? Você vai deixar de ganhar. Logicamente, eu digo para os meus atletas, falo, meu amigo, você está muito bem preparado. Não quer dizer que a vitória é garantida. Não é isso. Não. Você está bem preparado, bem treinado, não é significado de vitória. É significado de estar bem preparado para você poder se ajustar melhor e chegar mais perto, ter mais chances de você ganhar. Mas voltando à tal da palavra derrota, que eu também não uso essa palavra. Por quê? O derrotado é aquele que aceita o deixar de ganhar e não aprende absolutamente nada. O cara que deixa de ganhar, né, porque na verdade numa luta só ganha um, não ganha os dois. Né? Nem no empate os dois ganham. Né? Não tem quem ganha ou quem perde. Quando você deixa de ganhar e você não aprende, talvez ali seja o seu certificado de perdedor, de derrota. Você é um derrotado, porque você não aprendeu. Você, maioria das vezes, vai voltar e vai cometer os mesmos erros que você fez antes. O cara que deixa de ganhar, não é que ele se conforma, mas ele vai justamente naquilo que ele não ganhou e procura, sinceramente, com a cabeça aberta, de coração aberto, em saber o que foi que eu deixei de fazer.
Qual foi a vontade, menos a vontade que eu tive de ganhar? Então eu acredito muito, mas muito, que não exista o derrotado. Existe o cara que não, primeiro, entende a definição daquilo que aconteceu e procura saber, estudar aquilo que aconteceu. Peraí, aonde que eu cometi esse erro? Aonde é que foi o que eu deixei de apresentar? Eu não entreguei. Eu tive medo, eu hesitei, chegou ali na hora, eu fiquei grilado. Eu acho que todas essas coisas têm que ser trazidas para ser estudado, ser conversado. Vamos treinar, ensaiar isso outra vez. Perfeito. Marco? Muito bom. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que o doutor Stephen Dias nos mandou. Ele quer saber assim, o que fez a American Top Team ser eleita a melhor academia do mundo, na sua opinião? Porque foram 6 anos seguidos, você consegue manter num nível alto e não é aquela coisa que sobe, cai. Não, vai e vai e vai e mantém. Já começa com uma coisa alta e vai sempre. Como que você conseguiu Sim. manter por tanto tempo? Ah, Chegar e continuar. uma parte dessa resposta eu vou deixar que ela é interna, ela é pessoal. O Stefano sabe o que aconteceu. Mas os 98% da resposta hoje em dia, quando você vai à América Top Team, você vê 6 troféus de melhores do ano, você vê 45 cinturões conquistados de todas as ligas, UFC, Bellator, PFL, ONE FC, BQFC, aonde você for, a gente tem o cinturão. Exatamente nessa corrida, não existe nada mais do que muito sacrifício, muita consistência, muita desilusão, muita decepção, mas assim, de toneladas. Mas a gente nunca deixou de acreditar. Você sabe que a maioria das pessoas, quando vão na América Top Team, como eu disse, né, fala, nossa, contra o cinturão, nossa, ninguém tem isso, ninguém tem aquilo, blá, blá, blá. Não tem a mínima ideia de que ali, na verdade, o que está atrás do cinturão é uma quantidade de esforço, de investimento de time, né? Né? Não tem sorte, não teve coincidência, nada dessas coisas, que eu não acredito que exista a princípio. Foi muito esforço mesmo, muita vontade. É aquela perguntinha que eu falei para vocês: quanto você quer? Se você me perguntasse lá atrás, antes de a gente fundar a América Top Team, se ia chegar a isso, logicamente, se eu falasse para você que sim, eu estaria mentindo. Senão eu jogava na loteria e acertava. Eu saberia os números. Mas é mentira. Mas a vontade de vencer, a vontade de ser melhor, ela é muito grande. E continua assim. As pessoas falam assim, pô, mas vocês já estão num nível que nenhum outro time no mundo conseguiria chegar. Vocês podem parar hoje. Parar? Por que parar? Não, não, não. A gente tem 44, eu quero ter 88. Eu quero ter 150. Eu quero ter 200. Mas por que tanto? Porque essa é a brincadeira. Essa é a vontade, essa é o objetivo. E eu não tenho, vou te falar a verdade, eu não tenho nenhum tipo de. Não, pode até não parecer humilde da minha parte, mas eu acredito que quando você põe o teu esforço, você põe o teu sacrifício, você não está tirando nada de ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, pelo contrário, eu estou justamente mostrando o meu trabalho e não é para provar nada para ninguém, não. Se você vai gostar ou não, o problema é seu. É para mim, é para minha própria satisfação. Perfeito. Mestrão, como o Marcos já fez o ensejo no início, hoje a América Top Team não precisa dizer quem é. O mundo sabe quem são vocês.
Eu estava tentando contar o número de atletas que já passou pela academia. Eu parei num dado momento que eu falei: ah, não, esquece, chega, tá parecendo prova de matemática. É muito número para um dia só. Mas aí me veio uma pergunta: como é que o Mestrão lida com a gestão emocional e a liderança? Porque a impressão que me dá quem é de fora, eu que venho de uma outra equipe também, que a gente passou por um dado momento que era mais ou menos assim, a impressão de fora que é, tem 30, 40 leão dentro de uma jaula, todo mundo treinando junto, todo mundo tentando se matar ou se morder, porque está todo mundo com o mesmo pensamento, querendo subir. Como é que o Mestrão controla todos esses leão tentando se morder e tipo, ó, não posso desmotivar aquele ali, mas eu também não posso desmotivar aquele ali, mas eu preciso incentivar aquele ali, mas se eu incentivar mais aquele ali vai passar por cima desse. Como é que faz esse rolê? É interessante você perguntar isso, né? Porque quando você vê um nível de atletas que a gente tem, como você disse, eu não tenho gatinho nenhum, né? Eu só tenho leão mesmo, eu só tenho felino macho mesmo. O que acontece? Se você não tiver uma política clara e que não existe o lugar pessoal, o que eu quero dizer com isso? Todos os atletas, todos sem exceção, campeões ou não, têm o mesmo sobrenome: América Top Team. Quando você entra dentro da América Top Team, você é parte de uma família. Você não é o fulano ciclano campeão. Você é o João América Top Team. É dessa maneira que a gente lida um com o outro. Logicamente que existem as prioridades, existe quem já chegou a um determinado nível, que precisa e tem, por uma questão de conquista, tem uma prioridade, mas não tem. Eu tenho lutadores que lutam contra o outro, que moram na América Top Team, treinam na América Top Team e vão lutar um contra o outro. Então, essa é a maneira mais, para te falar a verdade, não é difícil lidar com isso. Porque quando você tem uma política clara, consciente de que não é o cinturão, é que, na verdade, o que faz você fazer parte do time é diferente. Todo mundo tem ego, todo mundo tem a mesma vontade, tem gente que tem o mesmo objetivo, na mesma divisão, no mesmo evento, porém, isso é bem direcionado, ele é bem. A gente tem um certo controle em sentido de como acomodar isso. Porque isso é um ponto bem interessante, né? O Mestrão falou que vê os seus atletas como filhos. E eu, ouvindo o Mestrão, eu falo que eu tenho essa mesma empatia. Eu, quando pego um atleta, seja ele veterano ou novo, eu quero tanto quanto ele quer. Então eu entrego para ele o meu melhor. Mas sabendo que você tem dois filhos brigando, dois filhos querendo a mesma coisa, dois filhos buscando o mesmo propósito, dois filhos com a mesma energia, como é que fica o sentimento do Mestrão nessa hora de falar: caraca, eu não tenho torcida, e eu sei que não há torcida, há profissionalismo, mas como é que fica essa divisão do coração? Eu acredito muito que, pelo fato de a gente já ter se encontrado e se encontrar nessa situação, ensinou a gente que o momento da luta, mesmo que estejam sentados do outro lado outros treinadores da América Top Team, primeiro de tudo é o respeito que a gente tem um pelos outros, né, um pelo outro, e o profissionalismo. Porque naquele momento o lutador precisa do profissional, ele precisa do treinador, ele não precisa de nenhum outro tipo de sentimento, ele não precisa, ele precisa de uma assistência do treinador. Então, pelo fato de a gente ter, como eu disse antes, ter estado nessas situações várias vezes, ensinou a gente como lidar com isso. Né? Logicamente não é uma situação agradável, não vou mentir para vocês, não é de ter um contra o outro, porém, que vença o melhor. Né? Eu acho que é a única maneira que eu posso responder isso.
Maravilha. Conan, deixa eu perguntar, aproveitando que você estava falando com a vez que você tem vários cinturões, ganhou muito e perdeu muito, então eu gostaria de saber Não, desse não perdi, não. Eu balanço. deixei de ganhar. Eu não perdi, não. Eu deixei de Isso, ganhar. desculpa. Não leu o livro, olha aí, ó, não leu o livro, tá aí, ó, bola fora. 2 pontos, Exatamente. ó. Eu coloquei uma palavra Não, quantos diferente. pontos? Quantos pontos? Então, vamos supor, você deixou de ganhar e venceu também. Então, no momento, assim, quais foram os momentos mais difíceis que você já passou na carreira de treinador e mais marcante, mais importante? Você deixou de ganhar e você venceu. Olha só, Marco, eu acredito que o nosso primeiro cinturão vem em 2015 no UFC. O primeiro cinturão do UFC veio em 2015, ou seja, a gente fundou a América Top Team em 2000. Então a gente demorou 15 anos, para a gente ter o nosso primeiro cinturão do UFC. Depois disso a gente não parou mais. Eu vou dizer para você que eu não tenho como dizer para você uma específica luta, um específico momento. Se eu não ganhei e quando eu deixei de ganhar, me ensinaram muito, tanto um como o outro. O que eu ganhei me ensinou que eu posso melhorar. E o que eu deixei de ganhar me ensinou o que eu tinha feito de errado, o que eu não tinha entregue, o que faltou, qual foi o pedaço. Porque eu não sou um treinador, e aliás, acho que eu posso até falar num sentido de time. A América Top Team não é um time que a gente tem essa mentalidade que time que está ganhando não se mexe. A gente não pensa dessa maneira. Time que está ganhando se mexe sim. Para você melhorar, tem que mexer. Tem que ter. Você tem que ter a consciência de que o que é bom e o que não é. Você tem que descartar. Você não é bom? Tira, tenta outra coisa. A gente constantemente está num laboratório. O que a gente pode fazer para aperfeiçoar? O que a gente pode fazer para melhorar? E, logicamente, isso vem dos ganhos e os desganhos, né? Dizendo dessa maneira. É dessa maneira, não tem muito. É você ter essa vontade de. Tá bem, não ganhou? Volta para o laboratório, vamos refazer essa fórmula, vamos modificar isso. Ganhou? Essa fórmula foi boa? O que a gente pode fazer dela melhor? Perfeito. Maravilha. Conan, eu vou fazer minha última pergunta, nós já estamos chegando no horário. Que conselho você daria para os jovens atletas e futuros líderes que estão começando, que não têm muito recurso, que estão numa academia pequena, que estão começando um sonho, igual você teve, levou 15 anos. Quais seriam o que você falaria para eles que estão começando? Eu diria para eles começarem de trás para frente. Primeiro, qual é a definição do meu sonho? O que eu quero? O outro primeiro seria de uma maneira bem otimista. Não vai ser fácil. Você vai chorar muito, você vai ir para o pau de arara muito, você vai ter várias decepções, você vai ter vários tombos. Mas a pergunta a ser feita, como eu falei para o Carlos, o quanto você quer? Eu acredito que o jovem que está agora, chegando agora e querendo trilhar, que seja na luta, ou que seja, eu vou ser um advogado, eu vou ser médico, eu vou ter que estudar durante a noite, eu não vou sair com meus amigos. Todo sacrifício, todo sacrifício vale a pena. Vale a pena você chegar um dia, olhar para trás e falar: tudo que eu deixei de fazer, na verdade eu não deixei de fazer. Eu valorizei o meu processo. Porque não vai ser fácil. Não é somente aqueles que têm dificuldade, não é somente aqueles que não têm condições. Não é uma jornada fácil. Tudo aquilo que modifica você na vida, tudo aquilo que te impulsiona, que vai te botar num lugar aonde você quer chegar, não vai ser fácil. Ele não é feito para ser fácil. E tudo Eu vi depende hoje, e tudo depende de você.
São as suas escolhas. Eu vi hoje pela manhã, numa das leituras que eu estava, quando um cara, um grande coach dos Estados Unidos, não me recordo o nome dele, mas o cara é bem famoso aí, e uma mulher perguntou para ele, pô, eu quero começar um programa tal, eu queria começar um podcast, e que dica que você me daria? Aí o cara falou assim, pega o celular e começa a gravar. Mas sabe por que você não começa a gravar? Porque você quer começar do glamuroso, do maior estrutura, que é o que todo mundo que acha que quando olha para a tua academia hoje, é o que todo mundo pensa. Eu quero montar uma academia, mas eu não quero começar. Ninguém lembra o que era a América Top Team quando ela começou, lá pequenininha, sem infraestrutura, sem recursos, sem material humano, apenas um sonho. Eu acho que essa é Exatamente. a grande sacada. Não importa como você vai começar, o que importa é o destino para onde você vai, suportar o processo, saber que vai ter processo, saber que vai ter dificuldade. Engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, para o E, carro, arruma e volta de novo. e uma coisa, eu acredito que faz parte disso, é dizer para todos eles que a vontade de parar, de desistir, vai aparecer várias vezes. Não vai aparecer uma vez só, não. Essa vontade de, às vezes, você falar: o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo isso? Esse tipo de pergunta, esse tipo de vontade, ela só aparece nos sonhos grandes, nas nossas metas grandes. Sentado no sofá vendo televisão, você nunca vai sentir isso. Então vai acontecer. Muitas vezes você vai sentir aquela vontade de: parei, não quero mais isso não. É a hora da pergunta, do espelho. O quanto você quer? Posso É fazer um, aquela hora, é aquela hora que você precisa correr para o espelho, falar: meu camarada, e aí? O quanto você quer? posso fazer um confessionário? Hoje de manhã eu Sim. estava com essa reflexão. Hoje de manhã eu estava com essa reflexão. Estava exatamente assim. Hoje de manhã, para não mentir, porque a gente não mente. Eu estava exatamente assim. Porque a pressão tá grande. Mas eu já tinha essa própria resposta. O quanto que eu quero. É por isso que eu estou aqui. E a gente viu Mas umas. eu vou falar para você, a gente, uma coisa que deveria ser normal, né, parte da nossa normalidade, é entender que a vida é sob pressão. A vida você nunca deixa de viver sob pressão. Pode diminuir, pode aumentar, mas você está constantemente sob pressão. Em todos os Sim. momentos. O que faz a diferença é, como eu disse no começo, como é que você lida com isso? Você reclama: meu Deus, sou desgraçado, Deus não gosta de mim, o outro não tem pressão, o outro vive assim, o outro vive assado. Que nada. Você sabe uma coisa? Eu digo, eu praticamente posso dizer que eu criei uma outra metade dessa analogia. Você sabe quando as pessoas falam que a grama do vizinho é sempre verde? Uhum. Até a hora que você entra na casa dele. É isso mesmo. A grama do vizinho é verde, mas até a hora que você entra na casa dele. Porque o verdadeiro vizinho não está na grama, ele está na casa dele. Quando você entra, a grama pode ser linda, bem cortada, verdinha, entra na casa dele. Pode estar de cabeça para baixo. Então eu vou complementar essa sua frase, sua analogia, com uma que é minha, que eu sempre uso ela com os meus alunos de graduação, como professor universitário que sou, também eu faço isso com os meus alunos. É por isso que quando olhamos a grama do vizinho, olhamos as dificuldades do vizinho, jamais deveríamos dar opinião sobre a vida do vizinho ou sobre como as pessoas deveriam fazer, porque Exatamente. não necessariamente a estratégia que eu uso na minha grama, nos meus problemas, na minha vida, vai se encaixar para você. Às vezes você vai querer fazer o que eu faço, não vai dar certo. Você pode ter a mesma meta, o mesmo sonho, mas agora eu vou parafrasear você. Descubra quem é você, descubra quais são os seus recursos, descubra como resolver o seu problema da sua forma. Porque quando o problema chegar, você vai saber fazer. Querer copiar o meu? Vou querer copiar o teu berimbolo? Vou querer copiar a tua passagem de guarda? Não vai. Você não vai Entra na fazer. casa do vizinho para você saber como é que é a casa dele.
Mestrão, chegamos às nossas considerações finais, que nós já alopramos o senhor demais, já tentamos passar a guarda, descobri que não deu, mais um que eu tomei atraso. Então agora a gente vai para o nosso ping-pong, perguntas e respostas, para o nosso encerramento. São apenas 5 perguntas, onde o objetivo é saber do coração. Perguntei, não pensa, responde direto. Aham. Qual o seu golpe ou posição predileta? Eu sempre gostei da Kimura, cara. Kimura. Kimura. Perfeito. Qual é o princípio fundamental que todo faixa branca deveria decorar ou saber? Que Independente da aquele momento. modalidade. Você fala do nível faixa branca, eu comecei agora. É quem está começando. Isso. Que é muito importante. Ser o faixa branca é muito mais importante do que ser faixa preta. Perfeito. Qual a regra implementada que você acredita ter estragado o jiu-jitsu atual? Essa contagem de ponto, esses detalhezinhos, né? Muita coisa, florearam muito, tiraram aquela simplicidade, né? Que é montada, é costa, passou a guarda, hoje em dia não sabe se é meio disso, meio daquilo, é quase que 2,5 pontos, 3 pontos, 1,5 pontos, você não sabe, tá entendendo? Eu mesmo não tenho a mínima ideia, eu tenho que ficar perguntando. Porque complicaram muito, quiseram fazer florear muita coisa. Perfeito. Quem foi o maior atleta na história do jiu-jitsu nacional e internacional para o mestrão? Carson Gracie. Perfeito. Quem foi o seu maior arquirrival nos tatames? Ele é muito meu amigo hoje em dia, cara, mas muito. A gente faz parte da confraria. Léo Castelo Branco. Léo Castelo Porra, Branco. tenho uma admiração por ele. Ele é, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, a gente é amigo há 30 anos, mas o Léo sempre foi, cara, ele era de um lado, eu era do outro. Ele era do lado, a gente sempre caía. Maravilha. Mas graças a Deus, na verdade, eu perdi para ele, mas perdi para um cara que era o cara, Léo Castelo Branco. Maravilha. Conan, eu gostaria muito de agradecer por estar conosco, e principalmente que nós estamos na sua live hoje. Acabou sendo minha. Obrigado por nos convidar. Então, sem problema nenhum. Nós, colunistas da revista Tatame, e temos agora um podcast, mais um round. Gostaríamos de te dar de presente. É um livro, Preparação Física para Esporte de Combate, que é exatamente uma metodologia russa de treinamento que nós estamos dando para todos os nossos convidados. Eu vou entregar para o Tibau, provavelmente vai entregar para você, que eu vou entregar de Natal, no final do ano. Tá? Perfeito, perfeito. Te agradeço muito a oportunidade de a gente poder dividir isso. Gostaria muito também, eu vou ver se eu consigo fazer o livro chegar a vocês, mas para você que é professor de faculdade, vocês que estão ensinando, mestre de você vai ajudar muito, porque não é, na verdade, um livro de luta, é o livro do lutador da vida, dos 24 rounds todos os dias. Então, se vocês tiverem, tá Amazon.com, mas eu vou ver se eu consigo chegar em vocês, e agradeço de coração a sua oportunidade. Eu já comprei um livro, eu tô pelo celular, eu esqueci o nome, Kindle, uma coisa assim dos Estados Unidos, da Amazon. Sim. Comprei, já tô adorando. Tenho até o Fogaça que tem no meio, tá no meio ali na introdução, ele tá falando. O Fogaça e o Minotauro fizeram prefácio e pós-fácio. É isso que eu estava indo. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, se você poderia marcar o nosso querido Carlos e o Mais Um Round, porque nós queremos muito ter essa live com a gente também, para a gente colocar no nosso YouTube, no Instagram e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, essa live ela vai direto para o meu YouTube. Eu acho que vocês podem puxar ela. Eu vou falar para o pessoal que faz isso para mim, puxar ela para vocês. Boa escolha, Júlia. Puxar ela para vocês repostarem no canal de vocês.
Perfeito. Maravilha. Marca a gente se Tá puder. bom? Muito agradecido. Muito obrigado. Sim, continua. Nós vamos torcer para a 7ª. Esse ano é mais uma, hein? Então, Com certeza. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Sempre é com tudo. Não tem Coração, devagar. obrigado por tudo. Abraço. parabéns à faixa Forte coral. abraço. Recebeu na mão do Cássio Gleice Júnior. Deus te Isso. abençoe. Obrigado. Estamos aqui, ó, sempre. Obrigado, Clona. Fica Obrigadão. com Deus. Valeu, Com Deus. Mestrão. Tchau. Obrigado por tudo. Obrigado. Tamo junto. Boas. Os. Valeu.